Iguchi Pérez, que é orientada pela doutora Maria Adelaide. Então, a palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Luciani. Então, como já foi apresentada, eu sou Daniela, pós-graduanda da disciplina de endocrinologia, sob orientação da doutora Maria Adelaide, e hoje eu vou falar sobre o diagnóstico clínico e laboratorial dos paragangliomas, mostrando a experiência dos diversos autores nesse diagnóstico e também mostrando a experiência do nosso serviço. Na minha agenda, então, eu vou falar primeiramente sobre aspectos aí do diagnóstico clínico, em seguida do diagnóstico bioquímico e topográfico dos paragangliomas. Os paragangliomas são tumores derivados das células cromafins. Até 2017, a Organização Mundial da Saúde chamava, então, de feocromocitomas os tumores originados das células cromafins da medula adrenal, e de paragangliomas, os tumores localizados nos paragânglios simpáticos e parasimpáticos. Em 2022, quando foi lançada a 5ª edição da classificação dos tumores endócrinos e neuroendócrinos, a OMS modificou essa nomenclatura e passou, então, a denominar todos os tumores como paragangliomas. E, então, o feocromocitoma passou a ser denominado de paraganglioma adrenal. Além disso, nós temos os paragangliomas de localização abdominal e torácica, que são simpáticos, e os paragangliomas da cabeça e pescoço, que são, em sua maioria, parasimpáticos. Essa é uma mudança ainda recente, então, nessa aula, nós ainda vamos nos referir aos paragangliomas adrenais como feocromocitomas e vamos denominar os PGLs e os FELs em conjunto como PPGLs. Então, os PPGLs são tumores raros, mas como nós podemos ver aqui nesse gráfico, vem sendo relatada um aumento crescente na incidência desses tumores, como nós podemos ver aqui nesse gráfico de uma revisão sistemática recente, especialmente a partir do ano 2000. E quando nós comparamos a incidência nos trabalhos publicados antes de 2000 e nos trabalhos publicados após 2010, nós observamos um crescimento na incidência de 3 vezes no diagnóstico desses tumores. E quais seriam, então, as causas relacionadas ao aumento dessa incidência? Provavelmente, essas causas são relacionadas com a evolução, tanto do conhecimento da doença, quanto dos métodos diagnósticos. E as principais seriam a melhor performance dos testes bioquímicos utilizados no diagnóstico laboratorial, o aumento da frequência do diagnóstico de incidentalomas e também o aumento de diagnóstico através do rastreamento genético. Então, falando um pouco aqui sobre os incidentalomas, nós sabemos que nos últimos anos houve uma grande ampliação na disponibilidade dos exames de imagem de alta resolução. Nós podemos ver aqui como exemplo nos Estados Unidos, em que houve um grande aumento no número de exames realizados. Aqui, quando nós consideramos as tomografias, nós vimos um aumento de 15 vezes nos exames realizados no início dos anos 80, quando comparados ao número de exames realizados no ano de 2006. De forma semelhante, quando nós vemos o número de ressonâncias realizadas, houve um aumento de 4 vezes, quando nós comparamos os exames realizados em 95 com aqueles realizados no ano de 2019. E, como consequência, nós vemos um aumento do diagnóstico de incidentalomas de uma forma geral e do diagnóstico de tumores adrenais, que aumentaram em mais de 10 vezes do ano de 95 para o ano de 2017. Esse aqui foi um trabalho realizado na Mayo Clinic, em que eles avaliaram a forma da apresentação clínica dos pacientes de acordo com o passar dos anos. Então, nós vemos aqui no gráfico, representado em preto, os pacientes que foram diagnosticados através da presença de sintomas sugestivos de PPGL. Em cinza escuro, os pacientes diagnosticados através de incidentalomas, e em cinza claro, os pacientes diagnosticados através de rastreamento genético. Nós podemos observar uma queda
importante aqui na proporção de pacientes que foram diagnosticados através de sintomas, acompanhados de um aumento da proporção dos pacientes diagnosticados por incidentalomas e por rastreamento genético. Agora eu vou iniciar a apresentação dos dados da nossa casuística, né, mostrando como foi a apresentação clínica dos pacientes acompanhados aqui no nosso serviço. Então, foram 263 casos acompanhados entre 1967 e 2019. Então, como que eles se apresentaram? Como nós podemos ver aqui, né, a gente representou os pacientes do sexo masculino em verde e em laranja pacientes do sexo feminino, não houve uma diferença significativa na distribuição por sexo. Já quando nós avaliamos a idade ao diagnóstico, nós vemos aqui uma pequena proporção de pacientes diagnosticados nos extremos aqui de idade, com uma predominância do diagnóstico na 4ª década de vida, com uma mediana de idade de 37 anos, variando entre 5 a 79 anos. E essa figura ilustra como os nossos pacientes se apresentaram clinicamente ao diagnóstico. Então, nós podemos ver aqui, de forma semelhante ao trabalho que eu mostrei da Mayo Clinic, houve progressivamente uma redução da proporção de pacientes diagnosticados através de sintomas ao longo dos anos. E acompanhado de um crescimento do diagnóstico através de incidentalomas e também, de forma importante aqui, por rastreamento genético. A título de comparação, nós podemos ver que, atualmente, os nossos pacientes ainda se apresentam predominantemente com sintomas sugestivos de PPGL, enquanto na Mayo Clinic já há uma predominância na apresentação sob forma de incidentalomas. A apresentação clínica dos nossos pacientes, de uma forma geral, nós podemos aqui ver nesse gráfico, a maioria desses pacientes se apresentaram com sintomas típicos aí do excesso de produção de catecolaminas, né? 12% se apresentaram por incidentalomas e 11% por rastreamento genético. Nesses pacientes que se apresentaram com sintomas adrenérgicos, a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, a mediana foi de 24 meses, variando entre 0,2 a 276 meses. E, dentre esses pacientes, a maioria apresentava hipertensão acompanhada de crises. 16% somente hipertensão e 8% somente crises. Agora eu vou abrir um parêntese para falar um pouquinho sobre o diagnóstico genético, já que nós vimos que houve uma grande contribuição no aumento da incidência desses tumores pelo maior diagnóstico de pacientes através do rastreamento genético. Hoje nós sabemos que pelo menos 40% dos PPGLs estão associados à presença de alguma variante patogênica nos mais de 20 genes distintos já conhecidos e associados à doença. Por isso, atualmente é indicado a pesquisa do diagnóstico genético em todos os pacientes que possuem PPGL e, quando essa pesquisa é positiva, também nos seus familiares. Bom, as bases genéticas envolvidas na doença são complexas, mas foram aqui um pouco simplificadas pelos resultados dos estudos de expressão gênica, e os genes foram, então, divididos em 3 clusters: cluster 1, cluster 2 e cluster 3. No cluster 1 estão os genes envolvidos com a via da pseudohipóxia, cujo resultado final é a ativação do fator induzível por hipóxia, que é o HIF. Esse cluster é dividido em 2 subgrupos. O primeiro grupo é relacionado com alterações em enzimas envolvidas no ciclo de Krebs da mitocôndria, ou ciclo do ácido tricarboxílico, TCA. Essas alterações levam a um problema na degradação do HIF, gerando, então, a ativação dessa via. E os genes principalmente envolvidos seriam os genes da família da succinato desidrogenase, da fumarato hidratase, dentre outros. E existem também aqui o segundo grupo, em que há ativação também da via do HIF, por um aumento aí na síntese ou por problemas na degradação dessa substância, mas que não estão associadas a alterações no ciclo da TCA.
e são representados aqui principalmente pelos genes VHL, HIF2-alfa e outros. No cluster 2 estão os genes envolvidos com alterações na via das quinases, cujos principais representantes são o NF1, o RET, o MAX, o TMEM e outros. E no cluster 3, nós temos genes que são associados a mutações somáticas, que levam a alterações na via do WNT, que são o MAML3 e o CSD-E1. E esse conhecimento, né, tanto da variante associada ao desenvolvimento do tumor, quanto ao cluster a que ele pertence, possui uma correlação com o comportamento clínico e bioquímico desse tumor. Então, como nós sabemos, os tumores, de acordo com a produção de catecolaminas, eles podem ser classificados em noradrenérgicos, quando eles produzem noradrenalina e ou dopamina, e em adrenérgicos, quando eles produzem adrenalina e noradrenalina, ou mais raramente, apenas adrenalina. E aqui nós vemos, então, nesse gráfico ilustrado, que genes que são do cluster 1 produzem predominantemente normetanefrina, aqui representado em cinza claro, e metoxistiramina, em cinza escuro, aqui no caso dos genes da família do SDH. Então, são tumores noradrenérgicos. E, por outro lado, os tumores associados à presença de variantes nos genes do cluster 2 produzem metanefrina, aqui representado em achurado, e normetanefrina, representado em cinza claro. Então, são tumores mistos, né, considerados adrenérgicos. Além disso, há também uma correlação com o comportamento metastático desses tumores. Nós podemos ver aqui que o grupo do cluster 1, associado a alterações no ciclo da TCA, possui um alto potencial metastático, ao passo que genes do cluster 2, com exceção do MAX, já são associados a um risco baixo de metástases. Falando agora do diagnóstico genético dos nossos pacientes, eu quis aqui trazer uma comparação do que a gente tinha de dados em 2015 e atualmente. Então, nós podemos ver um crescimento bem importante aí do diagnóstico genético na nossa casuística, que atualmente já foi estudado em 161 pacientes. E destes, 60% quase apresentaram um resultado positivo para essa investigação genética. Outra diferença que nós podemos ver é que houve uma diminuição na proporção aqui de variantes no gene RET e VHL, quando nós comparamos aqui 2015 a 2023, com um aumento na identificação de variantes em outros genes, especialmente aqui no SDHB, mas também a identificação de variantes em genes diferentes, como SDHD, SDHA, FH e MAX. Isso provavelmente se deve à ampliação dos métodos também que a gente passou a utilizar aqui no nosso serviço, que antes era basicamente o Sanger e hoje a gente já conta também com MLPA e principalmente com painel genético. Bom, agora eu vou falar sobre o diagnóstico bioquímico, que foi uma área em que também houve um grande progresso de conhecimento e de tecnologia. Para a gente entender por que um teste vai ser melhor ou superior a outro no diagnóstico dos PPGLs, é muito importante nós entendermos como é a síntese, o estoque e a metabolização das catecolaminas. Então, esse desenho representa a célula cromafim, e nós sabemos que a tirosina, na presença da tirosina hidroxilase, que está aqui na célula cromafim, vai ser convertida em dihidroxifenilalanina, que é a DOPA. A DOPA vai ser convertida em dopamina e a dopamina em noradrenalina, que pode ser estocada em grânulos e ficar livre aqui no citoplasma. Na presença da PNMT, a noradrenalina vai ser convertida em adrenalina, que também pode ficar estocada nos grânulos e livre no citoplasma. As catecolaminas, elas são metabolizadas principalmente por duas enzimas, a CONT e a MAL. A CONT é a enzima que está presente de forma abundante aqui no citoplasma da célula cromafim e, portanto, é responsável pela, principalmente aqui, né, é a enzima principal de metabolização das catecolaminas produzidas na célula cromafim.
Então, através da CONT, as catecolaminas vão ser metabolizadas, né? A adrenalina e noradrenalina, em metanefrina, normetanefrina, e a dopamina e metoxistiramina. Esses metabólitos, eles estão continuamente produzidos pela célula cromafim e liberados na circulação, diferentes das catecolaminas, especialmente nos tumores, que podem ser secretadas de forma contínua ou de forma episódica, é uma secreção que é imprevisível. Então, essas metanefrinas são continuamente, então, liberadas no plasma. De forma secundária, essas metanefrinas também, então, vão ser metabolizadas pela MAO, que, na verdade, é a enzima principal de degradação da noradrenalina produzida pelo sistema nervoso autônomo. Portanto, elas vão aqui contribuir de uma forma menos importante para a formação de compostos intermediários que, no fígado, vão ser metabolizados em ácido vanilmandélico, que é eliminado na urina. As metanefrinas também são sulfatadas no trato gastrointestinal e eliminadas também na urina sob a forma de metanefrinas. Então, para o diagnóstico dos PPGLs, nós podemos fazer as determinações de catecolaminas, metanefrinas livres e fracionadas no plasma ou na urina, do ácido vanilmandélico na urina e das metanefrinas urinárias. A dopamina, ela possui algumas peculiaridades que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Bom, essa figura ilustra aqui uma linha do tempo em que é demonstrada a evolução dos métodos laboratoriais do diagnóstico bioquímico, dos PPGLs, e também dos compostos que foram utilizados para o seu diagnóstico ao longo do tempo. Então, aqui, no início dos anos 60, só eram disponíveis os ensaios colorimétricos. E, através desse ensaio, foi possível realizar as determinações do ácido vanilmandélico na urina. E que foi, por muito tempo, a ferramenta mais importante no diagnóstico diferencial dos PPGLs. Por essa técnica, também foi possível determinar as metanefrinas urinárias totais. Bom, aqui, só a partir do final da década de 70, com a evolução dos ensaios radioenzimáticos, especialmente com os ensaios de cromatografia líquida, é que foi possível realizar as determinações de catecolaminas no plasma e na urina, que foram aperfeiçoados principalmente com o surgimento dos ensaios de detecção eletroquímica. Nesse momento, posteriormente, houve, então, um melhor entendimento sobre aquelas vias que eu comentei de síntese e metabolização das catecolaminas. E passou-se a dar mais ênfase às determinações dos metabólitos das catecolaminas, que só foi mais possível com o aperfeiçoamento dos métodos já existentes, mas principalmente com o surgimento dos ensaios de espectrometria de massa. Então, esses ensaios permitiram, então, primeiramente, a detecção das metanefrinas fracionadas na urina, e com o advento desse ensaio, então, de espectrometria de massa, foi possível a gente obter as determinações das metanefrinas livres e fracionadas no plasma e na urina com grande sensibilidade e com uma mínima interferência aí nos métodos analíticos. E, por isso, este é o método atualmente mais indicado para o diagnóstico laboratorial dos PPGLs. Além da escolha do melhor teste, é importante também a sua correta interpretação. E, para essa interpretação, é muito importante a gente avaliar a probabilidade pré-teste. Então, partindo do conceito que os PPGLs são uma doença rara, de uma forma geral, espera-se uma baixa probabilidade pré-teste e um número razoável aí de resultados falsos positivos. Porém, essa probabilidade pré-teste muda de acordo com a apresentação clínica do paciente ao diagnóstico. Então, nós sabemos que os sintomas que são relacionados, sugestivos dos PPGLs, podem não ser específicos. E para ajudar, então, a avaliar a probabilidade pré-teste dos pacientes que se apresentam através de sintomas, foi realizado em 2018 esse trabalho que avaliou mais de 2.000 pacientes que tinham sintomas sugestivos de PPGL e que foram divididos em dois grupos, pacientes que tinham e que não tinham a doença. E que tinham a doença foram 245.
E eles compararam os sintomas e sinais que eram presentes nos pacientes que tinham e que não tinham esse diagnóstico, para avaliar quais seriam os mais específicos para a doença. E eles encontraram que os mais específicos foram palpitações, hiperidrose, tremor, náusea, palidez, uma frequência cardíaca acima de 85 e um IMC menor que 25. Então, eles usaram esses achados para construir um score que classificasse os pacientes de acordo com a sua chance de apresentar a doença. Então, cada sintoma foi pontuado com 1 ponto, e é interessante a gente notar que a obesidade subtrai 1 ponto desse score. E os pacientes, então, foram classificados em baixo, médio e alto risco. E quando nós comparamos os pacientes que tinham scores altos, que aqui era uma pontuação maior ou igual a 3, eles tiveram uma chance quase 6 vezes maior de ter o diagnóstico de PPGL quando comparado com os pacientes com um score baixo, que era de -1 a 0. Bom, esse score, na verdade, também pode ser utilizado para pacientes que são diagnosticados com incidentalomas ou com rastreamento genético, porque esses pacientes podem ter sintomas e, a princípio, eles não foram valorizados. Agora, falando principalmente dos pacientes que são diagnosticados por rastreamento genético, a maioria deles vai ser assintomática e, em geral, apresentar tumores pequenos, que vão causar pouca ou nenhuma alteração nos testes bioquímicos. E, por outro lado, a probabilidade pré-teste desses pacientes é alta, já que são pacientes de alto risco para a doença. Esse trabalho avaliou, então, a sensibilidade e a especificidade dos diversos métodos bioquímicos no diagnóstico de pacientes com doença hereditária e com doença esporádica. E o que foi visto é que a sensibilidade das metanefrinas livres no plasma e das metanefrinas fracionadas na urina tiveram aqui uma boa sensibilidade, e nós podemos observar aqui uma sensibilidade mais baixa nos outros métodos, principalmente aqui para o ácido vanil-mandélico, e uma especificidade boa para todos os métodos. Já quando nós avaliamos os pacientes com doença esporádica, nós vemos uma boa sensibilidade de todos os métodos, mesmo para o VMA, que quase em torno de 80%, e uma especificidade já bem mais baixa na doença esporádica. Bom, então, além da gente avaliar a probabilidade pré-teste, nós também devemos avaliar a magnitude do aumento dessa alteração que esse resultado apresenta no paciente. Então, nesse gráfico, nós podemos ver aqui a análise dos resultados da normetanefrina plasmática em pacientes sem feocromocitoma e com feocromocitoma. Por se tratar de um exame de excelente performance, como eu já tinha mencionado, a maioria dos pacientes aqui sem doença vão apresentar resultados abaixo do limite superior da normalidade, e a maioria dos pacientes que têm o diagnóstico possuem elevações geralmente acima de 2 a 3 vezes o valor de referência. Mas nós vemos aqui uma área cinzenta, onde se cruzam pacientes falsos e verdadeiros positivos. E, por isso, é importante o que a gente chama de uma abordagem contínua na avaliação da chance do diagnóstico desses pacientes. E, justamente, o que vai determinar uma maior ou menor chance são a análise da probabilidade pré-teste e da extensão aqui de elevação, de alteração dos exames. Para ajudar aqui na interpretação desses resultados, especialmente quando nós pensamos na possibilidade de falsos positivos, é importante lembrar de situações que levam a alterações nesses exames que avaliam o excesso de catecolaminas. Como eu já disse, os métodos de determinações de metanefrinas livres e fracionadas têm já muito pouca interferência pré-analítica de outros fatores como dieta. Mas ainda há situações, por exemplo, que interferem na produção ou na meia-vida das catecolaminas, como o uso de substâncias estimulantes, como cafeína, nicotina, cocaína, medicações antigripais que podem possuir efedrina e pseudoefedrina na sua composição,
anfetaminas, os antidepressivos, que classicamente a gente lembra dos antidepressivos tricíclicos, mas é importante ressaltar que a grande parte dos inibidores de recaptação de serotonina também levam a resultados falsos positivos. E também os antipsicóticos atípicos. E existem também situações que levam a uma ativação do sistema nervoso simpático, que são situações de estresse diário, como, por exemplo, atividade física, estresse emocional. Também doenças agudas e crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, neurológicas e a apneia obstrutiva do sono, por exemplo. E aqui eu queria chamar a atenção para a condição que nós chamamos de pseudofeocromocitoma, que são pacientes que se apresentam com sintomas típicos adrenérgicos, paroxísticos, mas que possuem elevações discretas das catecolaminas. Esse quadro provavelmente está relacionado a uma hiperresponsividade do sistema nervoso simpático nesses pacientes e está associado a um perfil psicológico aí de pacientes que sofreram alguma situação traumática. Outros fatores que também podem interferir nos resultados são a postura. Atualmente já está bem estabelecido que a coleta das metanefrinas plasmáticas deve ser realizado após pelo menos 20 minutos do paciente em posição supina e que esses resultados também devem ser interpretados adaptando os limites de referência para a idade. Nesses pacientes, então, que ficam na zona cinzenta, que, como eu mostrei lá, podem ser falsos ou verdadeiros positivos, a gente pode lançar mão da realização do teste da clonidina, cujo racional é o quê? Bloquear a liberação de noradrenalina pelo sistema nervoso autônomo. Então, nós vamos fazer a medida da noradrenalina ou da normetanefrina plasmática, administrar 0,3 miligramas de clonidina e, após 3 horas, fazer uma nova aferição, aqui, uma nova medida da noradrenalina plasmática ou da normetanefrina. E quando há uma queda para menos de 500 ou superior a 50% na noradrenalina e uma queda para menos de 112 ou maior que 40% para a normetanefrina, o resultado é interpretado como uma baixa chance, né, de PPGL, ou, dependendo da probabilidade pré-teste, nós podemos excluir esse resultado. E esse trabalho comparou, então, a performance da noradrenalina e da normetanefrina. E nós podemos ver, então, que ela foi melhor aqui para a normetanefrina. Bom, uma outra ferramenta diagnóstica para o diagnóstico laboratorial que nós podemos utilizar no caso daqueles pacientes que têm resultados na zona cinzenta são as determinações da cromogranina A no plasma. Então, a cromogranina A é uma proteína que é produzida pelas células cromafins e, portanto, pelos PPGLs e também por outros tumores neuroendócrinos. E aqui esse gráfico mostra um trabalho que comparou a sensibilidade aqui da cromogranina, aqui representada na linha cheia, das metanefrinas livres fracionadas no plasma, aqui na linha tracejada, e em pontilhado a sensibilidade das metanefrinas fracionadas na urina. Então, o que a gente pode ver? Que atualmente, né, como nós temos aí disponível as determinações das metanefrinas livres e fracionadas no plasma, que tem uma grande sensibilidade no diagnóstico, apesar da boa sensibilidade que nós vemos aqui da cromogranina, em torno de 89%, provavelmente essas determinações não vão acrescentar muito, não vão auxiliar muito na diferenciação desses pacientes verdadeiros, né, ou falsos positivos. Então, esse exame ele vem diminuindo a sua importância atualmente como uma ferramenta no diagnóstico dos PPGLs. E outro motivo também para essa diminuição de importância é que é um exame que é bem inespecífico, porque muitas condições podem levar à alteração dos seus resultados. Dentre elas, nós podemos destacar aqui tumores neuroendócrinos, mas também não neuroendócrinos, como tumores de próstata, de testículo. Algumas condições clínicas, como doença renal, principalmente, mas também doença cardiovascular, doença inflamatória intestinal. E eu queria chamar a atenção principalmente para o uso de inibidores de bomba de próton, que é super frequente na população em geral e que leva a alterações significativas
significativas nos resultados da cromogranina A. Então, concluindo, por uma sensibilidade que hoje em dia é superada pelas determinações de metanefrinas plasmáticas livres e fracionadas, e por ser inespecífica, levando a muitos resultados falsos positivos, a importância da cromogranina A vem diminuindo no diagnóstico dos PPGLs. Bom, e aqui, falando um pouco sobre os falsos negativos, que, como a gente pode ver aqui, com os métodos utilizados atualmente, são bem pouco frequentes, nós devemos pensar como causas em tumores pequenos, tumores verdadeiramente não funcionantes, tumores que apresentam secreção episódica e os tumores produtores de dopamina. Como eu tinha falado anteriormente, a dopamina ela tem algumas peculiaridades quando a gente compara aí com a adrenalina e com a noradrenalina. Primeiro, que os seus níveis circulantes têm grandes contribuições de produção através de dieta, trato gastrointestinal, do rim, e, por isso, as suas determinações urinárias, tanto de dopamina quanto da metoxiramina, não têm muita sensibilidade. Então, quando a gente suspeita de um tumor produtor de dopamina, é necessária a realização da determinação da 3-metoxiramina no plasma, que é um exame atualmente indisponível no nosso país. Agora, falando dos resultados, então, obtidos nos diversos testes bioquímicos nos nossos pacientes com PPGL, né, que realizaram os exames que eram disponíveis à época do seu diagnóstico. Quando nós consideramos aqui a população de uma forma geral, nós vemos uma sensibilidade aqui em torno de 60% a 70% para o ácido vanilmandélico, para as metanefrinas urinárias totais e para a noradrenalina urinária, com uma sensibilidade maior, superando 80%, para a noradrenalina plasmática. E nós também podemos observar uma sensibilidade baixa aqui, tanto da adrenalina urinária e plasmática, e principalmente, como eu falei anteriormente, da dopamina urinária e da dopamina plasmática para o diagnóstico dos PPGLs. Agora, quando nós levamos em conta a forma de apresentação clínica desses pacientes, há um aumento em quase 10% na sensibilidade de todos os testes. Como nós podemos ver aqui, fica em torno aqui de 80% a 90% de sensibilidade de diagnóstica nos pacientes que se apresentaram através de sintomas. Já nos pacientes que se apresentaram por incidentalomas, a gente vê já uma sensibilidade bem menor, chegando aqui no máximo a 67% para as catecolaminas plasmáticas. E nos pacientes diagnosticados através de rastreamento genético, nós vemos aqui uma sensibilidade que variou entre 33% a 45%. Aqui eu vou mostrar, então, dos pacientes em que já estava disponível as determinações das metanefrinas plasmáticas livres e fracionadas, que passaram a ser realizadas em nosso serviço por volta de 2012 e são realizadas em laboratório externo. Bom, nós podemos ver aqui, quando consideramos todos os pacientes submetidos a esse exame, que foram 52 até o momento, nós temos uma sensibilidade de 65% para a metanefrina plasmática e acima de 80%, em torno de 85%, para a normetanefrina. De forma semelhante, quando nós consideramos a apresentação clínica dos pacientes, há um aumento na sensibilidade, aqui, especialmente, aqui em vez de representar os pacientes que se apresentaram por sintomas, atingindo uma sensibilidade de 100% para a normetanefrina plasmática nos pacientes sintomáticos. Quando nós avaliamos os pacientes diagnosticados por incidentalomas, nós vemos uma sensibilidade boa da normetanefrina plasmática, em torno de 89%, e nos pacientes diagnosticados através de rastreamento genético, ela fica em torno de 70% para a metanefrina e 54% para a normetanefrina. É interessante a gente observar que, quando a gente compara os resultados, né, a performance aqui das metanefrinas plasmáticas fracionadas, ela é superior a todos os métodos e em todos os tipos de apresentação clínica. Então, nós vemos aqui que, para os outros métodos, ela fica aqui, mesmo nos pacientes sintomáticos, em torno de 90%, atingindo 100% para a normetanefrina, mas mesmo nas outras apresentações clínicas, a performance das metanefrinas plasmáticas fracionadas é superior. Então, baseado nesses resultados, esses tumores são classificados em funcionantes e não funcionantes. Na nossa casuística, a grande maioria
eram tumores funcionantes e, quando foi possível, através dos métodos bioquímicos disponíveis, esses tumores puderam ser classificados em adrenérgicos, aqui em pouco mais da metade dos casos, 32% de tumores noradrenérgicos e 14% de tumores não funcionantes. Bom, quanto ao diagnóstico topográfico, só relembrando o que eu falei inicialmente, os paragangliomas adrenais ou extraadrenais, eles podem estar localizados, né, nas estruturas que possuem tecido cromafim, no abdômen e na pelve, no tórax e na cabeça e pescoço, sendo mais frequentemente encontrados no abdômen e na pelve. Os métodos aí mais disponíveis para o diagnóstico por imagem dos PPGL são a tomografia e a ressonância, que são capazes de diagnosticar a enorme maioria dos casos. Mas a gente tem que lembrar que, justamente por causa dessa mudança da apresentação clínica, que antigamente era o paciente se apresentava com sintomas, havia uma confirmação do diagnóstico com os testes bioquímicos, e aí se partia para a investigação topográfica, com essa mudança do aumento, né, de pacientes diagnosticados através de incidentalomas, a gente agora parte, muitas vezes, do diagnóstico topográfico para confirmar se aquilo é ou não é um PPGL. Então, quais seriam as características sugestivas nos exames de imagem né, para o diagnóstico de PPGL? Então, quando a gente pensa na tomografia sem contraste, essas lesões são geralmente de alta densidade, medidas em unidades Hounsfield. Então, esse trabalho de 2019 avaliou mais de 300 pacientes com felcromocitomas, e eles viram que a enorme maioria dos casos apresentava uma densidade entre 30 a 40 unidades Hounsfield, e ela variou aqui de mais ou menos 15 até um pouquinho menos do que 60. Nós vemos aqui alguns casos outliers com densidades bem maiores, mas é importante observar que nós tivemos 2 casos em que essa densidade, segundo o trabalho, foi de exatamente 10 unidades Hounsfield. Né? Então, são 2 casos em mais de 300. Então, esse achado reforça a recomendação de que, realmente, em lesões com menos de 10 unidades Hounsfield, não há necessidade de se investigar os PPGLs por realmente terem uma probabilidade muito baixa de diagnóstico. Além disso, na tomografia sem contraste, né, essas lesões elas podem apresentar um aspecto heterogêneo, cístico, com calcificações, hemorragias, degenerações, o que pode também torná-las muito semelhantes às lesões que são associadas a metástases e a carcinomas de adrenal. E, nestes casos, nós vamos geralmente lançar mão de métodos diagnósticos adicionais. Esse mesmo trabalho avaliou também essas lesões que tinham uma densidade acima de 10 unidades Hounsfield, em que foi realizado o que a gente tem aí o costume de usar, que é a tomografia com contraste e a avaliação do washout. O washout é a velocidade em que acontece a eliminação do contraste. E o racional é que, em lesões benignas, que são os adenomas de córtex, são lesões pouco vascularizadas, então vai haver uma eliminação rápida desse contraste. Então, nós podemos ver aqui que, quando esse exame foi realizado, quase 30% dos pacientes com felcromocitomas apresentaram um washout alto, que é considerado acima de 40% de washout relativo ou de 60% de washout absoluto. Então, se concluiu que esse exame não apresentou uma boa performance em diferenciar lesões benignas do córtex e felcromocitomas. O outro método também comumente utilizado é a ressonância, que geralmente não acrescenta informações àquelas já disponíveis pela tomografia. E o aspecto típico, clássico, que a gente vê na literatura, é o hipersinal em T2. Embora a gente saiba que ele não está presente em todos os pacientes e que outras doenças também podem levar a essa alteração. Quando nós estamos, então, nos deparamos com lesões adrenais atípicas ou que há alguma dúvida, né, no diagnóstico de PPGL, nós podemos utilizar os métodos de imagem funcionais. Esses métodos, eles utilizam fármacos que se ligam aqui através de receptores ou de transportadores presentes na membrana da célula cromafim e vão, então, identificar esses tumores. Os principais fármacos utilizados são a dihidroxifenilalanina, que pode ser marcada com flúor ou com carbono, os análogos das catecolaminas, cujo principal representante é o MIBG,
E os análogos de somatostatina, como o Octreoscan, que utiliza o penteutride marcado com índio, e, especialmente, nos últimos anos, vem ganhando importância os peptídeos análogos da somatostatina marcado com galho. E nós também podemos utilizar o PET-FDG, que utiliza a glicose marcada, pois esses tumores, em geral, são ávidos por glicose. Outras indicações dos métodos funcionais seriam tumores grandes, acima de 5 centímetros, porque nós pensamos aí numa maior chance de comportamento metastático, nos PGLs extraadrenais, pela maior possibilidade de doença multifocal, e, mais recentemente, nós sabemos que quando é conhecido o diagnóstico genético do paciente, a presença de uma determinada variante pode guiar a escolha do melhor método de imagem em cada caso. Então, para pacientes que possuem variantes nos genes NF1, RET, VHL e MAX, o exame de escolha seria a dopa marcada com flúor e, como segunda escolha, o MIBG. Já nos pacientes que têm variantes nos genes da família SDH, nós podemos, como primeira escolha, solicitar o DOTA-TOC marcado com galho e, em segundo lugar, o MIBG. Quanto aos nossos pacientes, a localização predominante foi a localização dos tumores nas adrenais. 15% dos pacientes tiveram tumores localizados nos paragânglios e 2,3% dos pacientes apresentaram tumores tanto nas adrenais quanto nos paragânglios. Dos tumores localizados nas adrenais, nós vemos uma maioria localizado na adrenal direita, e é importante ver aqui uma proporção significativa de tumores bilaterais, que, em geral, estão relacionados às doenças genéticas. Quanto aos paragangliomas, a maioria está localizada no abdômen e pelve, e temos casos também de tumores localizados no tórax e na cabeça e pescoço. Como mensagens finais, a gente gostaria de reforçar, então, que os PPGLs são uma doença rara, porém, vem apresentando uma incidência crescente, como eu mostrei, são uma doença de alta morbimortalidade, é uma causa tratável de hipertensão, é o tumor com maior frequência de variantes germinativas associadas conhecido e tem um risco de malignidade. Portanto, o médico deve estar atento a essa mudança que acontece na apresentação clínica para o seu correto reconhecimento e tratamento. E essa apresentação, então, moderna agora dos PPGLs, através de incidentalomas e rastreamento genético, provavelmente está relacionada ao grande avanço no conhecimento da doença e na tecnologia dos exames. Por outro lado, essa mudança de apresentação impacta na propedêutica, porque, através da apresentação clínica, nós podemos fazer um manejo personalizado na escolha do melhor teste bioquímico e do melhor exame de imagem para o diagnóstico. Bom, eu gostaria de agradecer principalmente à doutora Adelaide pela confiança e pela presença aí fundamental no preparo dessa aula. Também aos médicos, assistentes e residentes que já passaram pelo serviço, porque com certeza todos contribuíram de alguma forma para o registro dessas informações, e também à unidade suprarrenal e genética que compartilharam conosco as informações dos seus pacientes. Obrigada. Muito obrigada pela excelente palestra, realmente muito boa. Eu vou abrir a plateia para perguntas, se alguém tiver. Aqui no chat, deixa eu ver, enquanto a plateia se aquece. Lindo, maravilhoso, estão te parabenizando pela aula. Enquanto ninguém pergunta, eu vou fazer uma questão a você. Eu entendo, assim, eu não trabalho diretamente com esse tipo de doença, mas eu achei muito interessante você ter trazido aqueles pontos para poder dar continuidade ou não na investigação. Eu gostaria de saber se aquilo ali foi feito de forma
de inteligência artificial e se existe uma calculadora para que a gente possa colocar aqueles dados e ele dar uma informação precisa se deve continuar ou não. Você diz em relação aos sintomas? Ao score de sintomas? Isso. Então, na verdade, esse score ele foi derivado de um trabalho, né, que envolveu mais de 2.000 pacientes que tinham, né, sintomas sugestivos de PPGL e que podiam ter ou não a doença, né? Então, na verdade, desses 2.200, mais de 2.245 tinham a doença. E, na verdade, foi realizada uma análise estatística, né, das características, eles avaliaram a frequência das características dos sinais e sintomas em pacientes que tinham e que não tinham a doença. E, a partir disso, eles avaliaram quais eram os sinais e sintomas mais específicos, ou seja, que foram significativamente mais presentes nos pacientes que tinham a doença. E, a partir disso, eles pontuaram cada um desses sinais ou sintomas com um ponto, e, como eu mostrei, a obesidade, na verdade, subtrai um ponto, porque, em geral, os PPGLs cursam com perda de peso importante. Então, a obesidade tornaria esse diagnóstico menos provável. Né, com esse score, então, através dessa pontuação, então, você pega o paciente e vê quais sintomas ele tem, e vai atribuindo pontos e somando. Então, quando esse score foi baixo, de -1 a 0, lembrando que ele pode ser -1 por causa da obesidade, ele é um paciente de baixo risco. Então, isso, na verdade, não vai determinar se a gente vai prosseguir ou não na investigação. Isso vai dizer para a gente que, na hora de interpretar um resultado, a gente vai dizer, bom, esse paciente é de baixo risco. Então, se eu tenho uma alteração limítrofe, talvez valha a pena, eu não vou dizer, esse diagnóstico está excluído, mas eu vou acompanhar esse paciente, eu posso repetir o exame daqui a algum tempo, diferente, por exemplo, de um paciente que tem um score alto, que tem uma grande chance do diagnóstico, que tem sintomas bem específicos. Nesse paciente, talvez mesmo com alterações na zona cinzenta, eu já possa partir para a confirmação diagnóstica, porque é uma paciente que tem uma alta probabilidade diagnóstica. Muito boa a sua explicação, obrigada. Eu te convido a ficar para assistir a aula da Tessa, porque ela vai falar sobre Machine Learning. E eu acho que isso que eles fizeram é um estilo de Machine Learning, porque eles usaram estatística, escolheram variáveis para poder determinar a árvore decisória, né? E, na prática, se usa isso, esse score? Bom, a gente começou a utilizar porque é um trabalho recente, né? Como você viu ali, é de 2019, né? Eu acho que ele não está implementado assim de uma forma geral na prática clínica aí em todos os centros, mas aqui a gente já observa, acho que esse score não está assim bem bem implantado na prática, mas de fato a gente considera a presença de sintomas de acordo com a sua especificidade, e com isso a gente avalia a probabilidade do diagnóstico. Muito obrigada. Sensacional a sua palestra, viu? Muito obrigada.